de hoje a gente vai ver os lançamentos de livros de outubro. Oi gente, eu sou a Kellen do blog Kellen Vasconcelos e no vídeo de hoje a gente vai ver os lançamentos de alguns livros de outubro que eu selecionei, que eu achei interessantes, de algumas das editoras. Eu quero já avisar que duas editoras eu não consegui localizar porque o site delas está fora do ar e eu tentei vários dias. E como eu tenho um tempo de programação para gravar o vídeo, não deu para esperar mais tempo, que é a HarperCollins e a Harlequin. Então essas duas eu não consegui ver nada dos livros delas. Vou ver se no próximo vídeo eu consigo trazer alguma coisa, tá bom? Então antes da gente começar, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito meu canal a crescer e a chegar em mais pessoas. E vamos tentar chegar em mais inscritos para eu liberar mais funcionalidades aqui da comunidade, aqui do YouTube, tá bom? Também não se esqueçam de me acompanhar nas outras redes, estão aqui na descrição, meu Scooby, você pode me seguir lá, minhas leituras sempre são bem atualizadas, vocês conseguem ver exatamente o que eu estou lendo, meu Instagram também tá aqui, tá bom? Então vamos lá! Vamos continuar. A primeira que a gente vai ver os lançamentos foi a editora Record e eu gostei muito, muito mesmo dos livros e fazia tempo que eu não gostava tanto dos livros da editora Record, né, de lançamento, com as temáticas e tal. Às vezes tinha um ou outro que eu gostava mais, mas realmente este mês tem muita coisa boa. O primeiro livro que eu quero colocar aqui da editora Record é Amar é Relativo. E da escritora Sofia Kinsella. Eu sei que muita gente gosta dela, eu já comprei alguns livros dela, eu ainda não comecei a ler, mas ela é autora daquela série de sucesso de Beck Bloom. E ela tá fazendo esse romance que é sobre a Ava, que é uma mulher que tá cansada daquele site de aplicativo de relacionamento. Ela tá cansada de tentar encontrar o amor dela por isso, né? E ela resolve dar um tempo nisso e vai para um retiro de escritores na Itália, onde é proibido você falar o seu nome verdadeiro, falar coisas pessoais, né, assim, que te identifique como pessoa. E ela acaba conhecendo um cara lá chamado Holandês. E ela meio que se apaixona por ele, mas acaba o retiro e ela volta para Londres e de alguma forma eles acabam se reencontrando e ela descobre que o nome dele é Matt. E daí ela começa a perceber que ele tem muitas coisas que ela não gosta. E aí ela fica naquele dilema, será que realmente é o amor verdadeiro que ela encontrou ou não? Ou se é uma questão de também aceitar os defeitos das outras pessoas para poder ter um relacionamento saudável, né? Então ela gira em torno disso, é uma comédia, ela é tida aqui como uma comédia romântica, deve ser muito divertido, gostei bastante. Então a história mesmo gira em torno entre a Ava e o Matt. Ele tá para ser lançado dia 11/10, então acho que já vai ter lançado quando sair esse vídeo. O próximo é Celebridade Imortal, é um thriller da J.D. Robb, que é um dos pseudônimos da Nora Roberts. E vocês sabem que a Nora Roberts escreve vários tipos de livros, né, não só thrillers, mas romances também. A gente vai ter a adaptação de um dos mais famosos casos de Eve Dallas, que é uma detetive e tal, de um dos crimes que ela resolveu. Mas não, ela é tenente, né? Aí no fim das contas acontece alguma coisa com a atriz que faz o papel dela e ela vai ter que ela mesma se representar nesse filme, representando esse caso que ela resolveu. E aí algumas coisas começam a acontecer. Alguns assassinatos acontecem durante uma festa e outros atores começam a sumir. E aí ela tem que começar a descobrir quem é a celebridade que estava naquela casa e que tá matando os atores do filme. Então é um thriller que com certeza parece ser muito, muito interessante e eu gostei bastante da premissa. E vocês? Me contem aqui nos comentários. Ele vai sair dia 11/10. Temos também outro thriller chamado Naquele Fim de Semana, escrito por Sarah Alderson. Ele vai sair dia 11/10 e é sobre uma história de duas amigas que elas resolveram viajar, tirar um tempo pra elas, né? E, gente, é minha gatinha que tá passando aqui, tá? Só pra vocês saberem, esse rabinho aqui. Ai, Fifizinha.
Então, aí a gente conhece a história de duas amigas, a Orla e a Kate. Elas são melhores amigas desde sempre, elas estavam presentes uma na vida da outra a vida inteira. Então, uma presenciou o divórcio difícil, outra presenciou a perda da mãe da outra. Então, assim, elas sempre se ajudam, sempre se apoiam. E uma vez por ano elas tiram um fim de semana que elas viajam e elas curtem. E aí, o que acontece? Elas resolvem ir para Lisboa. Só que acontece várias coisas nesse lugar que elas vão pra Lisboa. Elas acabam ficando muito bêbadas. E quando a Orla acorda, ela vê que a Kate não está com ela. E ela começa a ficar desesperada. Ela procura ela pela região, não encontra ela. Aí ela fica desesperada e começa a procurar por ela, não encontra. Dá parte na polícia de que a Kate sumiu. E o tempo vai passando e a polícia diz, não, a gente tem que esperar mais de 24 horas para realmente dizer que a pessoa está desaparecida, tem um protocolo e não sei o quê. E aí ela começa a perceber que se ela não for atrás refazer o percurso que elas fizeram dentro de Lisboa, naquele fim de semana, ela não vai conseguir salvar a amiga dela ou encontrá-la, né, de alguma forma. Então é um thriller de suspense, talvez um pouquinho de terror, né? Eu com certeza achei a história muito diferente e muito intrigante, e aí eu selecionei eles pra vocês. O próximo é Magisterium, O Desafio de Ferro, é o volume 1, é um livro em parceria da Holly Black, mas a Cassandra Clare. É uma nova história, né? É uma série de fantasia que desafia tudo que você sabe sobre o mundo da magia. Assim, poucas informações sobre esse livro. Ele é sobre uma escola de bruxos. E aí a gente tem um protagonista, que é o Callum Hunt. Ele precisa passar no Desafio de Ferro para entrar, né, como aluno potencial na Magistério, uma renomada escola de magia. Só que todo mundo daria tudo para entrar nessa escola, só que ele não quer, porque ele já ouviu histórias muito ruins desse lugar, que o pai dele contou e tal, e ele não quer entrar. Então ele faz de tudo pra falhar no teste, mas alguém por trás começa a fazer de tudo pra que ele passe com louvor em cada fase. Apesar de tudo, ele enfim entra nessa escola que ele não queria entrar, e aí as coisas só vão complicando. Assim, a gente consegue ver grande inspiração aqui em Peter Jackson, Harry Potter, né? Eu acho que vai ser uma série bem bacana, é o volume 1, com duas escritoras muito boas, então, né, a gente só pode esperar uma boa série. O livro vai ser lançado dia 11/10. Tem também Sangue e Mel, que é o volume 2 de Pássaros e Serpentes. Eu sei que esse livro saiu há algum tempo e eu não tô familiarizada muito com Pássaros e Serpentes, mas é um livro sobre bruxas e tem muita gente falando bem desse livro, então estão gostando. Então aqui fala que após o incidente de Modranit, Low, Bride, Coco e Ansel estão fugindo não apenas de Coven, das Dames Blanches, mas também do reino e da igreja. Eles se tornaram agora verdadeiros fugitivos destituídos de um abrigo para garantir a sua proteção e segurança. Para sobreviver, eles precisarão não apenas de organização e estratégia, mas sobretudo cúmplices, aliados fortes e na companhia constante de uns dos outros um pouco de paciência. No entanto, à medida que o desespero de Low se intensifica, um lado sombrio de sua magia se manifesta com cada vez mais frequência. Uma versão de seu próprio e complexo poder que pode custar a Reid algo que ele não pode jamais arriscar perder. Mas Reid, obstinado, não parece inclinado a abandonar sua promessa, sempre leal e unida a Low, seus votos incontestáveis, aonde ela for, ele irá, até que a morte o separe. Então, assim, eu não vi o primeiro livro, ele vai sair dia 25/10, mas o segundo volume já tá disponível. Quem já tava esperando, né, gostou? Tá aí. É uma série que talvez eu vá ler, eu ainda não tenho certeza, sabe? A gente também tem A Garota de Olhos Esmeraldas, escrito pela Ana Beatriz Brandão. Essa história acontece no mesmo universo do Garoto de Cachecol Vermelho, se vocês já conheciam antes, né, só pra informar. Esse livro vai contar a história de Helena, que ela perde duas pessoas mais importantes na vida dela, e a vida dela vira um caos, e ela começa a questionar a sua fé, a sua existência, e ela começa a passar por um momento muito complicado, além de ter um distanciamento com sua mãe, o relacionamento com sua mãe tá muito ruim.
Além disso, ela tá fazendo residência em medicina, então ela tá num furacão. E aí ela conhece a Abigail, que lembra muito a ela o irmão dela, que é o Daniel, que é o garoto do cachecol vermelho. E aí um relacionamento começa a surgir entre elas, a Helena e a Abigail começam a apoiar uma a outra, e um amor sem barreiras começa a surgir. Ele é um livro LGBT, tá? E vai ser lançado dia 4/10. Também tem Sangue Dourado, é o volume 1 das séries Imortais, a autora é Namia Forna. E aí a gente tem uma inspiração em relação às Dora Milaje de Pantera Negra. E aí tem todo um universo onde existe uma comunidade, né? Que as mulheres são testadas pelo sangue. Se o sangue for vermelho, ela pode viver a vida dela maravilhosamente bem. Agora, se o sangue dela for dourado, ela teoricamente seria excluída e tida como um sangue ruim, um sangue contaminado. Mas ela tem uma segunda opção, ela pode se unir a um grupo de guerreiras que seria parecido com essa inspiração das Dora Milaje de Pantera Negra, que é chamadas de Alak. E aí elas são guerreiras que é para proteger o Império, as ameaças, qualquer ameaça que vier contra o Império de Otera e tudo mais. Então, assim, realmente é sobre um exército de mulheres fortes, poderosas, que podem trabalhar habilidades. Eu achei incrível essa ideia, amei de verdade, eu quero muito conhecer, quero muito ler. E esse livro vai sair dia 11/10, tá na minha lista, gente. O último que eu separei da editora Record é Guia da Donzela, Paranáguas e Pirataria. É o volume 2 de Irmãos Montag. Já tinha o primeiro livro, é o Guia do Cavaleiro para a Vício e a Virtude. Então eu achei a história muito diferente, os nomes dos livros são enormes, né? E é continuação do livro anterior, só que a gente vai ter a história de outra personagem que apareceu no livro anterior. Um ano após uma grande turnê acidental com o irmão Monte, Felicity Montag voltou à Inglaterra com 2 objetivos: evitar a proposta de casamento de um pretendente apaixonado e se matricular na faculdade de medicina. No entanto, seu intelecto e paixão nunca serão suficientes aos olhos dos administradores, que veem os homens como os únicos guardiões da ciência. Mas então uma oportunidade surge. Um médico que ela idolatra está se casando com uma velha amiga sua na Alemanha. Felicity acredita que se ela pudesse conhecer esse homem, ele poderia mudar seu futuro. Mas ela não tem dinheiro para fazer essa viagem. Felizmente, uma misteriosa mulher está disposta a pagar a passagem de Felicity, desde que ela possa viajar com Felicity disfarçada de empregada. Daí a gente já vê que vai ter treta, né, gente? Apesar de suas suspeitas, Felicity concorda, não pergunta sobre os reais motivos da garota, e aí no fim das contas ela se vê numa missão perigosa que a leva até a Alemanha, às calçadas de Zurique e aos segredos escondidos sobre o Atlântico. Então tem muita aventura e tal, eu achei bem interessante, bem diferentão o livro, e ele vai sair dia 11/10. Da Companhia das Letras eu separei 2 livros muito bonitos. Um dele é o David Copperfield, a edição comentada e ilustrada. Ela está incrível, incrível mesmo. Tá muito linda, da Zahar, né, gente, do selo, que dentro da Companhia das Letras tem vários selos, né, é o selo da Zahar, de clássicos. E tá lindo demais. Qual é a única ressalva? Ele tá muito caro, tá muito, muito caro. Então, se você, como eu, também tem interesse em adquirir esse exemplar, espere um pouco, espere baixar um pouco, porque pelo site tá 150, imagina nos outros lugares. Então, eu acho que é melhor dar uma esperada. Mas ele é escrito pelo Charles Dickens e vai contar a história do David, desde a sua infância pobre até as descobertas de vocação de escritor, sua jornada de aventuras cômicas. Então parece ser bem completo e tá lindo, tá? Incrível, gente. Incrível essa edição. Amei. Ela vai sair dia 5/10, então já tá disponível. E o segundo livro que eu separei é do selo Seguinte, que eu amo o selo Seguinte. O selo Seguinte vem com obras muito, muito boas, então eu tô sempre de olho no selo Seguinte, que é uma princesa em Tóquio, da Emiko Jean. E aí é tipo um conto de fadas moderno, contemporâneo, de uma jovem japonesa que não se sentia assim, parte de nenhum lugar que ela vivia e tal. Ela foi criada apenas pela mãe,
sempre muito unida com a mãe, até que Izumi Tanaka é a protagonista, até que Izzy descobre que o seu misterioso pai é ninguém mais, ninguém menos do que o príncipe herdeiro do Japão, o que significa que ela literalmente é uma princesa. Não demora muito até ela viajar até o Japão para conhecer, né, toda a situação, e aí ela começa a entrar em várias confusões com os primos dela, com o pessoal de lá, até ela entender como é que as coisas funcionam, conhecer o pai, talvez ter um relacionamento com ele, né? Então eu achei muito interessante, me lembrou muito Diário da Princesa da Meg Cabot, só que de uma versão japonesa. Eu gostei muito, muito, muito da premissa, porque eu amo o Diário de Princesa da Meg Cabot. Esse livro vai sair dia 19/10 e tá na minha lista, gente, sei, com certeza tá na minha lista. Na Intrínseca, eu separei 3 livros. Um deles é Coroa de Espadas, é de uma série, gente, é o volume 7 dessa série, então eu não vou ter muitas informações pra passar pra vocês, e qualquer coisa demais que eu falar aqui vai ser spoiler. Ele vai ser lançado dia 29/10, quem já tava acompanhando essa série, porque, pô, já é o volume 7, é muita coisa, né, gente, muita história. Ele é da Roda do Tempo, e aí continua a jornada dos protagonistas, né? E ele é escrito por Robert Jordan. Esse Robert Jordan tem se consagrado como o maior nome de fantasia desde J.R.R. Tolkien. Mas eu não conheço a escrita dele, né? E a continuação, gente, é muito. Tô lendo aqui as outras capas, é muita coisa. Então, se você tava esperando esse lançamento, agora é o momento. E ele vai ficar disponível dia 29/10. Agora saiu um outro livro aqui que eu fiquei muito interessada, A Outra Garota Negra. Ele é escrito pela Zakia Dalila Harris. Ele tem um lançamento dia 13/10. E a gente conhece a história de Nella Rogers, que está cansada de ser a única trabalhadora negra de uma editora da Warner Books. E ela se sente deslocada, não se sente aceita, ela queria que mais pessoas negras trabalhassem lá, né, para que ela se sentisse mais acolhida e tal. E aí eles contratam uma outra menina negra chamada Hazel, que começa a trabalhar na baia do lado dela. E desde quando ela começa a trabalhar lá, ela sente que tem uma diferença de tratamento entre a Hazel e ela. A Hazel é bem mais aceita do que ela, sendo que também é negra. E aí a Nella começa a receber bilhetinhos de ódio, dizendo que ela tem que sair da empresa, ela tem que pedir demissão, que senão coisas ruins vão acontecer. E eu achei muito interessante, porque é um livro de policial, suspense e mistério. Esse é o gênero que é definido pra ele. Achei muito, muito interessante essa premissa, gostei demais, muito diferentão, e eu gostei muito mesmo. Com certeza eu vou pegar pra ler, porque ela vai ter que descobrir, né, quem é que tá ameaçando ela. Por que estão ameaçando ela? Porque a Hazel, ela também é negra e ela é aceita e ela não. Então, né, tem muitos mistérios aí. Achei muito legal a história. E o último que eu separei da Intrínseca é Tem Alguém na Sua Casa. Eu não sabia, mas já foi feito um filme na Netflix desse. E é uma história de uma cidadezinha de Osborne, no interior de Nebraska, que acontece no mesmo dia. Tem 2 notícias impactantes. Que a primeira é que Ollie Larson, um garoto problema da escola, pintou seu cabelo de rosa. E a outra é que um assassinato brutal ocorreu com a jovem Hayley Whitehall. E fica logo evidente que a morte dela não será a única. E o assassino tá solto e ele continua matando muita gente. A protagonista é a Makani Young. E ela tá morando há quase 1 ano com a avó, se adaptando a um novo lar. Mas ela ainda é assombrada pelo passado dela no Havaí. E conforme os alunos da escola começam a ser assassinados de forma cada vez mais perturbadora, ela se dá conta de que a sua vez talvez esteja próxima. Então, ela começa ao invés dela ser caçada, ela começa a caçar o assassino. Não, então, com certeza, é muito louco. Vocês já assistiram esse filme? Eu não assisti ainda. O livro vai estar disponível dia 6/10, mas o filme foi baseado no livro, tá, gente? Me contem nos comentários se vocês já assistiram o filme, se vocês gostaram, se vocês já leram esse livro, né, antes em inglês, tá bom? Mas eu achei muito doido. Da Arqueiro, eu separei alguns também.
E tem 2 livros do Harlan Coben. O primeiro é Win, que conta a história de Win, na verdade, que é chamado pelo FBI porque rolou um assassinato numa cobertura em Nova York e no corpo é encontrada uma pintura da casa dele e uma mala também. Que ninguém sabe como foi parar lá, mas eram itens da casa de Win, e isso tá ligado a um sequestro da prima dele, que aconteceu há 20 anos atrás e que ninguém descobriu quem foi que sequestrou ela. Ela conseguiu fugir, mas os culpados não foram pegos. Então ele começa a investigar e tentar descobrir o que tá acontecendo, por que essas coisas estão aparecendo agora, depois de 20 anos. E esse é o contexto desse livro, Win, do Harlan Coben. Aí o segundo livro do Harlan Coben é Volta pra Casa. 10 anos atrás, 2 meninos de 6 anos foram sequestrados enquanto brincavam na casa de um deles, uma mansão em um bairro elegante em Nova Jersey. Mas após um pedido de resgate, as famílias nunca mais tiveram notícias de sequestradores nem de seus filhos. E depois de alguns anos, Myron Bolitar e seu amigo Win acreditam ter localizado um deles, que é o adolescente Patrick, que é uma dessas crianças. E aí eles têm várias perguntas, tá? Se você tá bem, o que aconteceu com outra criança? Com o Heinz, o que aconteceu? Então são muitos questionamentos e eu não sei quais vão ser as explicações do Patrick em relação a isso. Por que ele ficou escondido? Por que ele não voltou pra família? Né? Então é bem doido isso aqui, gente. E aí a gente tem um romance, Uma Tentação Perigosa, é da Alicia Kleypas. É da série, é o 7º volume da série dos Ravenels. Gente, se eu tô falando errado, me desculpe, tá? É porque eu realmente não conheço essa pronúncia. E aí a gente tem a história da Lady Meredith Sterling, que é uma viúva que dirige uma empresa de navegação desde que o marido dela faleceu. E aí a sociedade londrina não gosta disso, uma mulher à frente de um negócio, principalmente um negócio extremamente masculino, né? E aí eles estão sempre esperando um momentinho pra ter um escândalo, pra tirar ela da sociedade. Mas o que acontece? Um tal de Kay McRae, que é um destilador de whisky escocês, ele pode frustrar os planos dela, porque ele vai acabar trabalhando pra ela de alguma forma e ele vai se apaixonar por ela, só que ele não pode se apaixonar por ela, porque ele está sendo perseguido por outras pessoas. E aí ela vai tentar evitar esse escândalo, ele vai estar tentando proteger a vida dela e vira aquela confusão. Eu achei a história muito doida. É bem diferente, porque assim, é difícil a gente achar livros de romance de época com histórias muito, muito diferentes, porque hoje em dia já se escreveram muitos tipos parecidos. Então assim, quando vem uma premissa muito diferente, eu gosto de trazer aqui pra vocês. E essa achei muito doido. E vai ser lançado dia 9/10. O outro romance que eu separei é Indomável, que é da série dos Rebeldes, da Julia Quinn. Então a gente conhece a história da Henrietta, que também é chamada de Henry, mas ela é uma dama diferente, ela não gosta de bailes, ela gosta de servir o seu guardião, o seu tutor legal, na propriedade num canto remoto da Cornualha. Então ela gosta daquela vida mais braçal, ela usa calças, ela se veste como um homem, deram até um apelido pra ela de Henry. E aí o tutor dela falece e, claro, a propriedade não passa pra ela, passa pra outra pessoa, que é o William Donfort. E quando ele chega lá, ele se depara com essa mulher, e essa mulher não quer ele lá porque ela quer tomar conta, só que ela não tem direitos. E é claro que quando o William chega, ele não gosta e ele tenta expulsar ela de tudo quanto é que é jeito. Mas aquelas tensões começam a rolar, né? E eu acho que, enfim, eles começam a ter um relacionamento amoroso. Essa história, pelo que eu sei, essa série Rebels da Julia Quinn são os livros iniciais que ela escreveu na vida dela de escritora, que ela está republicando com novas capas, revisão e tudo mais. Então, provavelmente são histórias um pouco mais simples daquelas outras que ela já escreveu. Não vou dizer que são ruins de forma alguma, é porque normalmente a gente sempre acha que os primeiros trabalhos não são tão bons. Não necessariamente, varia muito de escritor para escritor. Mas eu, por exemplo, essa premissa desse livro, de Indomável, já pra mim é um pouquinho batida, porque eu já vi em outros livros. Mas é um dos primeiros livros que ela escreveu, então claro que vão ser
não vão ser aquelas tramas assim tão surpreendentes, porque ela tá começando a vida de escritora, né, nessa época. E o livro vai sair dia 7/10. Quem tá esperando, né, pra comprar, tá colecionando essa série, estão avisados. E o último livro da Arqueiro que eu selecionei é muito legal, é chamado A Casa das Lembranças Perdidas, da Kate Morton. Eu comprei vários livros da Kate Morton, eu quero ler eles ainda antes de ler esse livro, mas esse livro eu gostei muito da história. A protagonista é a Grace Bradley, que foi trabalhar na mansão de Riverton como criada quando era criança. E ela cresceu nessa casa trabalhando desde a Primeira Guerra Mundial. Um pouco antes da Guerra Mundial ela foi trabalhar lá, ela passou a Primeira Guerra Mundial dentro dessa casa, servindo essa família, e a vida dela sempre esteve muito ligada aos donos dessa casa, que eram os Hertford, mais particularmente entre as filhas Hannah e Emmeline. E no verão de 1924, numa das festas da casa, um poeta atirou em si mesmo. Um dos convidados se matou. E as únicas testemunhas eram as duas meninas e a Grace. Então, elas são as únicas que sabem a verdade do que aconteceu naquela noite, o que aconteceu com ele. E em 1999, Grace já tem 98 anos e vive seus últimos dias em uma casa de repouso, quando recebe a visita de uma diretora que, fazendo um filme sobre os acontecimentos daquele verão, ela quer o relato dela, quer a opinião dela, e ela leva ela de volta a essa casa para que ela conte a versão dela dos acontecimentos. Então ele é um livro mais histórico, eu achei bem legal, e claro, com certeza tem segredos sobre essa noite. Achei bem diferente, por isso que fala A Casa das Lembranças Perdidas, que ela vai revisitar essa casa, revisitar esses acontecimentos e contar pra ela o que realmente aconteceu. Da Roca eu separei 2 livrinhos, um deles é mais simplesinho, é o Jack e o Porquinho de Natal. Ele é escrito pela J.K. Rowling. Por que eu tô colocando ele aqui? Porque eu sei que muitas pessoas ainda acompanham a escrita da J.K. Rowling, e ela ultimamente tem escrito mais livros infantis mesmo. E nesse a gente vê a história do Jack, que tem um amiguinho, um bonequinho que tá sempre com ele, que ele chama de Poto, que aí ele apelida como OP, e ele sempre tá lá nos momentos difíceis e alegres da criança, né, do Jack. E de repente no Natal o bonequinho some, o bichinho some, e ele ganha um outro porquinho de Natal, que era pra ser teoricamente substituto desse brinquedo, né? Só que eles acabam conversando e esse novo brinquedo que ele ganhou resolve ajudar ele a encontrar o Poto. Então é um livro bem infantil que busca questão de magia, né? Porque os brinquedos estão falando, então isso aí é muito normal. E a busca pelo melhor amigo do Jack, né? Então é nessa pegada. Na Roku, eles não colocam a previsão de lançamento, mas pela Amazon ele tá para ser lançado dia 12, tá? Então, e como ele tem uma temática assim mais de Natal e tal, eu quis trazer aqui pra vocês. E o último é o Império dos Mortos, que na verdade ele é um livro de fantasia nacional e romance nacional, escrito por André Gordiro. Eu tenho visto, na verdade, a Roku publicando muitos autores nacionais. De uma forma geral, isso é um pouco inesperado pra mim. É porque eu não conheço tanto, assim, a editora Roku, mas nos últimos tempos que eu tenho feito os vídeos pra vocês, eu tenho visto muito isso. Eles têm dado oportunidade pra escritores brasileiros, e eu tô gostando bastante. E aí, esse é o terceiro e último livro da saga fantástica Lendas da Balbúria. Então, os outros 2 livros já saíram, é a continuação, eu achei bem doidão. É sobre dragões, invasão de impérios, com mortos-vivos, então tem todo um contexto assim, bem diferentão. E é o terceiro volume, né, e o último, se vocês não conhecem os outros, né, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu achei bem interessante, a capa tá bem bonita. E na Amazon ele tá listado como dia 22 de outubro. Então foi isso, gente, já que eu não consegui pegar as indicações dos livros da HarperCollins nem da Harlequin. Se tem alguma editora que vocês gostam, que eu não tenho falado aqui nos vídeos de lançamento de livros, por favor, deixem aqui nos comentários que depois eu posso procurar para colocar nos próximos vídeos, tá bom? E aí me contem nos comentários o que vocês acharam, qual vídeo que vocês gostaram mais, qual livro que vocês gostaram mais, qual que vocês têm mais interesse em adquirir, tá bom? Tchau, gente, até o próximo vídeo!